Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre o navegador, explorador, enfim, uma grande figura da história, que é o Ernest Shackleton. Inclusive tem um livro, que acho que o título do livro, salvo engano, é só Shackleton, que é sensacional, vale a pena ler. Ele ficou preso no gelo do Ártico, no gelo Antártico, durante o inverno. E a tripulação inteira, salvo engano, não morreu ninguém. Eles ficaram presos e foram caminhando até um vilarejo. E a gente vai explorar essa história aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Imagina que você está no meio do nada, cercado pelo gelo, até onde a vista alcança, numa temperatura absurdamente gelada, vento cortante, nada vivo por perto, pelo menos nada acima da superfície, né, fora da água. E mesmo assim você precisa manter mais de 20 homens motivados, organizados, confiantes e vivos. Esse é o mundo de Ernest Shackleton, um dos maiores exploradores polares da história e talvez o melhor exemplo de liderança em situações impossíveis. Shackleton nasceu em 1874 na Irlanda e desde cedo tinha esse espírito inquieto, de querer ver o que tinha depois da próxima curva e de ser extremamente curioso. Ele se junta à Maria Mercante e começa a criar essa relação quase romântica com o mar. Só que ele queria mais, ele queria ir onde ninguém tinha ido. No começo do século XX, isso significava uma coisa: explorar a Antártica. A primeira grande aparição dele é na expedição Discovery, com Robert Falcon Scott. Ali ele conhece, na prática, o que é a Antártica: frio extremo, gelo imprevisível, falta de oxigênio, tempestades repentinas, e Shackleton fica doente, é mandado de volta para casa, mas não desiste. Ele volta anos depois liderando sua própria missão, a expedição Nimrod. E nessa ele chega mais perto do Polo Sul do que qualquer humano tinha conseguido até então. Mesmo sem alcançar o objetivo final, ele volta para casa como herói. Shackleton tinha carisma, tinha presença, tinha essa habilidade quase mágica de fazer as pessoas acreditarem nele. Mas aí chegamos ao episódio mais famoso e talvez o mais impressionante da vida dele, a expedição Endurance, em 1914. O plano era simples no papel e suicida na prática: atravessar a Antártica a pé, de um lado ao outro, só que nada saiu como planejado. O navio Endurance ficou preso no gelo no mar de Weddell, preso mesmo. Eles tentam libertar o navio, mas o gelo vai apertando, rangendo, esmagando as madeiras, até que chega um momento em que todo mundo percebe o barco vai ser destruído e é destruído. A partir daí começa uma das maiores histórias de sobrevivência da humanidade. Shackleton reúne os homens e fala algo como: o navio se foi, a expedição acabou, mas nós vamos voltar para casa vivos. Esse detalhe é essencial. Ele não promete glória, não promete completar missão nenhuma. Ele promete vida e cumpre essa promessa. Durante meses, o grupo vive acampado no gelo, comendo o mínimo, lidando com um frio absurdo e tentando manter a sanidade. E é nesse momento que Shackleton mostra o que é liderança real. Ele divide tarefas, mantém disciplina, organiza horários de sono, vigia o humor da equipe, cria pequenas rotinas só para manter a moral. Ele observa cada pessoa de perto, fala com quem está mais triste, brinca com quem está mais tenso, muda duplas de trabalho quando percebe conflito. Ele faz tudo para impedir que a mente quebre antes do corpo. Quando o gelo finalmente começa a se movimentar, eles pegam os três botes salva-vidas e remam o tempo inteiro, dias e dias, até chegar à Ilha Elefante, um pedaço de rocha perdido no fim do mundo. Ali Shackleton percebe que ninguém vai vir buscar resgatar eles. A única chance é ele mesmo ir atrás de ajuda. Então ele escolhe 5 homens e embarca num dos botes, o James Caird, numa travessia de 1.300 quilômetros pelo oceano mais perigoso do planeta, o Mar de Scotia. Ondas gigantescas, tempestades, frio paralisante, um bote aberto, zero margem de erro. Mesmo assim, eles chegam, melhor, sobrevivem até chegar a Geórgia do Sul, só que no lado errado da ilha. Para alcançar a estação de pesca, Shackleton e dois companheiros atravessam a pé, sem mapas, montanhas, geleiras, vales, tudo improvisado. Quando aparecem na estação, sujos, magros e irreconhecíveis, os trabalhadores acham que estão vendo fantasmas. E aí vem o mais impressionante: Shackleton volta imediatamente para resgatar o resto da equipe. Ele tenta uma vez, o gelo bloqueia, ele tenta a segunda, bloqueia de novo,
Tenta a terceira, ainda nada, e só na quarta tentativa ele consegue chegar à Ilha Elefante. E quando desembarca, pergunta: Todos bem? E a resposta é: Todos vivos. Nenhum homem da expedição Endurance morreu. Nenhum. Isso no contexto antártico é quase um milagre. No início do século XX, ainda por cima, 1914. Por isso, Shackleton virou referência mundial de liderança. Empresas estudam ele, militares estudam ele, psicólogos estudam ele, porque ele revelou algo simples e profundo. Em situações extremas, lideranças não é grito, não é imposição, não é genialidade técnica. É cuidado, é percepção, é manter o grupo unido quando tudo ao redor está desmontando. Shackleton tinha essa capacidade de entender o estado emocional de cada pessoa, de proteger a dignidade de todo mundo, de colocar a sobrevivência coletiva acima da própria glória. Ele morreu jovem, em 1922, durante outra expedição à Antártica. O coração falhou. Morreu do coração. E foi enterrado lá mesmo, na Geórgia do Sul, quase como se o continente quisesse ficar com ele para sempre. Mas a história dele continua ecoando até hoje, porque Shackleton não é só sobre gelo, aventuras e coragem física. Ele é sobre o poder humano de resistir, de improvisar, de cuidar do outro quando tudo parece impossível. Quando alguém pergunta o que é liderança real, dá para responder com uma frase simples: liderança é Shackleton no gelo, olhando para 28 homens famintos e dizendo: Eu vou levar vocês para casa, e levando. Essa história é sensacional e o livro é sensacional, vale muito a pena ler. Fica aí a recomendação. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa história é incrível, um dos episódios mais interessantes do século XX, na minha visão. E é uma história incrível, sensacional. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.